Por que será que hesitamos diante de situações muito grandiosas na nossa vida, em que pedem de nós uma entrega, em que pedem um risco, pedem uma mudança? Por que será que a gente se apega tanto àquilo que é seguro dentro da nossa vida, né? E seguro bem assim, porque até que ponto que a gente tem uma real segurança ou não diante do mundo em que a gente vive, que muda o tempo inteiro, que a gente não tem estabilidade, mas a gente constrói ali como se essa estabilidade, essa segurança toda fosse essencial, fosse uma necessidade básica para nossa existência. E fazer isso é minimizar o que é essência, é você colocar a essência como sendo uma coisa assim, ó, é muito pequeno, sabe? É diminuir muito isso. Então, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre chamado, a gente vai falar sobre mudança, sobre recusa de chamado, usando aqui base, claro, Joseph Campbell com a jornada do herói, né, que ele traz aí o chamado para aventura e a recusa do chamado, que são duas fases dentro da jornada do herói. Então é isso, começamos o nosso vídeo semanal da Shang, eu sou a Van, então bora lá. Eu vou começar aqui lendo um trechinho, não é do Campbell, né? Desse livro aqui, Na Natureza Selvagem. Tem um filme, enfim, tem um livro que eu tô relendo. E aí, nossa, peguei aqui um trecho que é de uma carta, né, que o Alex, ou o Chris, ele escreve, né, enfim, pro Ronald France, né? Enfim, que foi um senhor lá que ele conheceu, um senhorzinho de 80 e poucos anos, uma das pessoas que ele encontrou, e depois ele escreveu essa carta pra ele. Enfim, o contexto acho que não importa tanto, o que importa é o conteúdo disso. Então, assim, tipo, tem a carta toda, né, mas eu vou ler um trecho dela pra você. Gostaria de repetir o conselho que lhe dei antes. Acho que você deveria realmente promover uma mudança radical em seu estilo de vida e começar a fazer corajosamente coisas em que talvez nunca tenha pensado ou que fosse hesitante demais para tentar. Tanta gente vive em circunstâncias infelizes e, contudo, não toma a iniciativa de mudar sua situação porque está condicionado a uma vida de segurança, conformismo e conservadorismo. Tudo isso que parece dar paz de espírito, mas na realidade nada é mais maléfico para o espírito aventureiro do homem que um futuro seguro. A coisa mais essencial do espírito vivo de um homem é sua paixão pela aventura. A alegria da vida vem de nossos encontros com novas experiências e, portanto, não há alegria maior que ter um horizonte sempre cambiante, cada dia com um novo e diferente sol. Se você quer mais da sua vida, Ron, deve abandonar sua tendência à segurança monótona e adotar um estilo de vida confuso que de início vai parecer maluco para você. Mas depois que se acostumar a tal vida, verá seu sentido pleno e sua beleza incrível. Aí um pouquinho mais para baixo. Você está errado se acha que a alegria emana somente ou principalmente das relações humanas. Deus a distribuiu em tudo à nossa volta. Está em tudo e em qualquer coisa que possamos experimentar. Só temos de ter a coragem de dar as costas para nosso estilo de vida habitual e nos comprometer com um modo de vida não convencional. O que quero dizer é que você não precisa de mim ou de qualquer outra pessoa em volta para pôr esse novo tipo de luz em sua vida. Ele está simplesmente esperando que você o pegue e tudo o que tem a fazer é estender os braços. A única pessoa com quem você está lutando é você mesmo e sua teimosia em não entrar em novas situações. Né? Esse final aqui ele é muito importante, eu vou fazer esse gancho para trazer aqui a teoria do Campbell. Né? Porque o Campbell ele fala muito, né, que a nossa essência, o nosso chamado, ele vem dessa essência. E quando a gente tem essa recusa, a gente está lutando contra nós mesmos, né? Então é uma coisa muito louca, né? Porque realmente, né, como ele fala aqui, ó, a única pessoa com quem você está lutando é você mesmo. O que quer dizer que você não precisa de mim ou de qualquer outra pessoa em volta para pôr esse novo tipo de luz em sua vida, porque tá aí dentro, né? A essência. Às vezes a gente encontra isso, né? Enfim, por meio de algo fora, por um erro, por um acaso, como o Campbell também diz, né? Ele fala muito do como que o início, né? O chamado para a aventura, ele vem muitas vezes a partir de algo externo. Tem a história do sapo lá nesse livro aqui, né? Que ele conta que o sapo que encontra a princesa e chama ela pra aventura. E ela recusa, porque o sapo é feio. É um erro, né? É uma coisa que você olha assim e fala...
Tipo, eu não quero isso, aqui é meio estranho, né? Quem é essa pessoa pra me dizer, um menino de 24 anos dizendo pra um velho de 81, né, o que fazer? Então, isso tudo parece um erro, parece um acaso, um encontro de afeto. Que o Ron, no caso, ele tinha muito afeto, né, pelo Chris, pelo Alex, enfim. Tem uma coisa ali que traz algo novo ali, que a gente começa então a questionar aquilo que a gente tinha como verdade, como certeza em nossa própria vida. Por mais que você tenha aí uma vida super tranquila, que você goste daquilo que você tem, daquilo que você construiu, se vem um chamado de aventura, se vem algo que traz essa ruptura, você começa então a se questionar se aquela vida que você leva hoje é realmente a vida que você quer viver. Mesmo que você nem saiba o que você quer viver, né? Porque geralmente quando a gente tem um chamado para aventura, a gente nem sabe ainda que aventura é essa. A gente só sabe que talvez a gente tenha que mudar, que a gente tenha que fazer diferente. E é nesse ponto que gera uma angústia. Porque como a gente sempre fica buscando as seguranças, as certezas antes de qualquer coisa, a gente fala assim, não, eu só vou sair daqui se eu souber para onde eu vou. E às vezes a gente não sabe, né? A gente vai ter que partir. A gente tem que sair de Ítaca, né? Pra gente descobrir o que é Ítaca. Então, assim, isso talvez eu possa trazer aqui num outro momento. E tem, inclusive, ai, gente... Tem um poema, né, de Ítaca que eu leio, porque ele tá num outro livro, que eu leio no nosso podcast. Então fica aí o convite, eu não lembro que episódio é, mas a Gabi vai colocar aqui, né, em algum lugar, ou então depois a gente escreve na descrição que episódio é que ele fala, porque é justamente isso, né? Partir pra aventura significa justamente viver, significa ir em encontro de algo que é nós mesmos, que somos nós mesmos. Então a gente sempre tá em busca de algo aqui dentro, mas a gente precisa ir no fora para que o fora seja um espelho, para que o outro também ele possa nos conduzir ao longo dessa jornada, porque sozinho às vezes é muito difícil, a gente não consegue enxergar. Para eu saber qual é a cor do meu olho, eu preciso ter um espelho aqui para saber, né? E esse espelho às vezes vai ser o outro. Eu não consigo enxergar meu próprio olho, eu não consigo enxergar, né, a minha própria essência. Então às vezes eu vou ver essa minha essência ali expressa, impressa no outro, para que eu possa então retornar isso para mim. Então isso tudo é o chamado para aventura, e aí tem sempre uma recusa, porque a gente sempre vai ter um medo, né? No Bhagavad Gita, né, tem um trecho lá que ele fala que assim, se o ser humano, se o homem, ele visse todo o potencial que ele tem, toda a grandiosidade que ele é, ele correria de medo, ele ia se assustar, ele não ia querer enxergar, porque a gente tem medo daquilo que a gente tem aqui dentro, né, de toda essa grandiosidade que nós somos, porque na verdade, gente, tudo somos nós. Então, assim, tudo aquilo que eu enxergo no fora sempre é uma parte de mim, nunca é o outro, né? Quando a gente fala Deus, é o universo, né, enfim, dentro da espiritualidade, daquilo que você acredita, quando a gente fala, né, enfim, sobre devoção, a gente precisa amadurecer esses conceitos, né? A gente não tá falando em uma devoção para algo externo, mas é algo que tá dentro de mim, que eu consigo enxergar quando eu tenho alguma coisa ali fora. Então, nós precisamos ser devotos de nós mesmos no final das contas. E isso não tem a ver com nada narcísico, né? Não é uma coisa do ego, mas é algo que tem a ver com tudo aquilo que a gente emana, tudo aquilo que a gente enxerga, faz parte daquilo que a gente constrói na vida, faz parte da nossa própria essência. Não sei se ficou muito confusa essa parte aqui, que eu fui desviando do assunto, enfim, como sempre. Mas, deixa eu ver aqui na minha colinha. E tem um lance também, né? Porque quando a gente recebe ali o chamado, beleza, fala assim, não quero isso aqui, eu vou continuar aqui no meu lugar de sempre, eu já conheço, eu já tô aqui. Mas quando você enxerga, você não tem como desver aquilo. Viu? Já era, né? Você vai ser atormentado então, né? Enfim, por esse chamado, por muito tempo, até você aceitar esse chamado. Porque é isso no final das contas, né? Você precisa se movimentar. Não tem como você desver porque é alguma coisa que tá aí dentro. Então, tudo aquilo que antes você achava que era legal, de repente aquele conforto que você encontrava na tua própria casa, naquilo que você conhecia, nas suas relações, tudo aquilo vai te incomodar. E aí começa a incomodar, começa a doer, você começa a se sentir inadequado, você começa a ter as sensações de desencaixe na tua vida. E aí não tem jeito, até uma hora em que você para de recusar, em que você fala, então eu vou mudar mesmo, porque aquilo que eu achava que era vida, na verdade, tudo se torna morte. E tem uma coisa que o Campbell fala também,
né, que ele diz que, assim, a nossa sorte, né, eu não sei se são essas palavras, mas ele fala assim, a nossa sorte é que a nossa essência não desiste da gente. Então esse chamado, isso que fica pulando, que fica mostrando o quanto que, tipo, aquela zona de conforto, aquilo que você viveu até agora, não é necessariamente aquilo que vai te levar adiante, tudo isso não vai desistir da gente. Vai ficar ali, ó, sabe, macerando, jogando coisa na nossa mente, mostrando, né, enfim, trazendo sensações que a gente não sentia antes, porque a gente não tinha visto. Então, cuidado, se você ver o chamado, se você escutar esse chamado, se você entender isso, é um caminho sem volta. Uma hora ou outra, talvez você tenha que se preparar, talvez você tenha que construir uma coragem para. Porque também não é tão simples assim. Morrer, a gente às vezes pode se preparar para a morte, quando é possível, né? Quando às vezes não vem uma ruptura e que a gente precisa dizer, opa, e agora? Eu vou ter que me reinventar e não tenho nenhuma escolha. Mas talvez, se a gente tem alguma escolha, a gente pode ir construindo isso e se preparando para. Mas o ir se preparando já é o próprio movimento. Não dá pra você se preparar parado aí dentro desse espaço que é o teu status quo, né? Então, assim, o quanto que você vai ter que se movimentar de qualquer forma, mesmo que seja para se preparar para essa aventura maior, para esse chamado que é a tua própria vida, que é a tua própria existência, que é o que de repente você nem sabe ainda qual é o formato, qual é a cor, qual que é o jeito, você não sabe nada agora e tá tudo certo, você não precisa saber. Também sai dessa, né, enfim, dessa ideia de que a gente precisa ter certeza de tudo pra gente se movimentar, porque isso não vai acontecer. Ainda mais hoje em dia, a gente tá vivendo uma hipermodernidade gasosa. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, que não é de agora, é um conceito que eu já ouvi desde lá de 2017. Então, assim, o quanto que você precisa entender que tudo muda o tempo inteiro, é a era viral, é aquilo que, assim, a gente tá lidando com o invisível, com aquilo que a gente nem sabe. E é assim também na nossa própria vida, a gente não sabe, de repente, qual é a vida que a gente quer ter, enfim, o que é que nos move, de fato, lá na frente. A gente sabe, de repente, o que nos move aqui, que de repente vai ser diferente do que nos move lá na frente, que foi diferente daquilo que nos moveu lá atrás. E tá tudo certo, porque a vida, ela é fluida, a vida, ela tem ciclos. Então a gente precisa, muitas vezes, aceitar esses ciclos, entender o que é importante pra gente e então seguir, partir pra aventura, buscando os recursos que a gente precisa, encontrando as ferramentas necessárias, de repente tendo esses espelhos que são muitas vezes as pessoas, as nossas relações, aquilo que a gente encontra ao longo da nossa vida, que vai também nos auxiliar e nos mostrar aquilo que a gente não consegue ver sozinho dentro da gente. Acho que era isso que eu queria dizer hoje. E uma coisa legal, né? Porque o Ron, ele ouviu o conselho do Chris, do Alex, né? E ele fez isso, né? Então, depois de um tempo, olha só o que ele fez, tá escrito aqui. Tô ficando velha também, né? Espantosamente, o velhote de 81 anos levou a sério o conselho atrevido do vagabundo de 24 anos. Franz guardou sua mobília e a maioria dos seus pertences no armazém, comprou uma Duravan GMC e equipou-a de beliches e apetrechos de camping. Saiu então de seu apartamento e montou o acampamento na Bajada. É o quanto, assim, né? Ele com 81 anos, é uma história real, né? Ele com 81 anos escutou o chamado, então assim, não tem idade pra isso também, tá? Não tem período, não, já tô velho, já vivi muitas coisas na nossa vida, na minha vida. Tipo, já tive que abandonar muitas coisas, já mudei muito. Sim, viver é mudar, né? Enfim, faz parte. E até o dia da nossa morte, a gente vai estar nesse ciclo. A gente vai ter as nossas aventuras aí até o dia em que a gente encerrar nossa existência nesse planeta. Então, nunca é tarde, não tem essa de, eu tô velho pra isso, ou então eu tô novo demais pra isso, ou então eu já vivi o suficiente. A gente nunca vive o suficiente, porque viver o suficiente significa chegar no momento em que, então, acabou, né, a nossa vida. E, assim, pelo menos eu gosto muito de viver. Não sei você, mas eu não quero deixar de viver. Então, assim, quando tiver aventura, vamos se lançar, porque significa que existe vida correndo na nossa veia. E aí, né? Então, eu finalizo esse vídeo perguntando, né? Qual que é o teu chamado? Você já teve o teu chamado ali? Os chamados. Olha um pouquinho pra trás, né? Quais foram ali as aventuras que você topou? O que foi que aconteceu? O que não foi? Traz um pouco de segurança também pra você. Que você consegue, sabe? Que você é capaz de. Porque às vezes a gente
também tem uma grande visão, né, sobre nós, que a gente não é capaz, que a gente não vai conseguir. Tem uma outra frase desse livro que ele fala, né, quão importante é a gente se sentir forte e não ser forte efetivamente, né? Porque talvez ser forte é uma coisa que talvez a gente não vai conseguir ter essa certeza absoluta. A gente precisa se sentir assim. Quando você se sente, você topa qualquer aventura, porque tá em você, não tá, né? Enfim, os seus recursos, eles não estão só no fora. Eles estão aí dentro. Então você é capaz. Então, como é que você se enxerga? Olha pra trás, olha pra tua história. Qual é o teu chamado pra agora? Qual que é a tua recusa? Qual que é teu medo? Por que você tá tão, né, enfim, apegado e segurando, sabe? Aquilo que tá em você há muito tempo. Solta, tá tudo bem. Você vai continuar existindo, você vai sobreviver a isso. Prometo, você vai sobreviver a isso. Então é isso, espero que tenha gostado do vídeo de hoje. Coloca aqui seus comentários, fala o que você achou, coloca sugestões, críticas, enfim. Me conta aí como é que tá aí a tua aventura, tá bom? E lembrando que todos esses conceitos a gente vai trabalhar, né, enfim, nas nossas travessias físicas, né? Então a gente sempre traz esses conceitos, os mesmos que a gente tá trazendo aqui, tá bom? Então, um beijo e até a próxima semana.